cada um de nós como filhos e nos convidou a sentarmos a essa mesa e participarmos com Ele, então, dessa comunhão maravilhosa. E o próprio Senhor Jesus disse que nós deveríamos fazer isso até que Ele voltasse. E quando Ele voltasse, todos nós estaríamos sentados, e certamente Ele estará sentado na ponta dessa mesa, e nós estaremos com Ele, participando de um grande banquete, junto dEle, no céu. Amém? E quando eu separei esse texto, na verdade, essa mensagem, eu havia pregado essa mensagem há um tempo atrás, e tem alguns dias que Deus, Ele vem falando ao meu coração sobre essa mensagem. Na verdade, para ser mais exato, Deus voltou a falar comigo sobre essa mensagem exatamente num dia que eu fiquei com o Augusto e com o tio dele até uma certa hora da madrugada conversando sobre o Evangelho. E Deus ele trouxe algumas coisas que eu falasse com eles ali e testificou essa mensagem no meu coração. Então, a partir dali, eu comecei a meditar nela novamente, e eu quero nesta noite compartilhar com você ela novamente. Eu quero levar você a refletir novamente sobre esse assunto. Esse texto, queridos, que nós acabamos de ler, de João 3,16, ele é uma das maiores, ou se não a maior declaração de amor de Deus por nós. Não com palavras, mas com atitudes. Deus não disse que nos amava com palavras. Deus demonstrou o seu amor por nós, entregando o seu único filho naquela cruz, para que eu e você recebêssemos a salvação. Então é uma declaração linda de amor, e eu quero trabalhar um pouquinho com você, exatamente dentro desse contexto. Mas antes, eu quero usar essa introdução para trazer duas ilustrações, que na verdade não são ilustrações, mas são histórias verídicas mesmo. Eu até contei essa história da outra vez, e essa história ela mexe demais comigo. Eu creio que alguns ouviram e vão se lembrar, outros não ouviram. Mas essa história é uma história de um pastor americano, um homem de Deus muito renomado, e ele foi convidado para pregar a palavra na cidade no país do Peru. E quando ele foi para lá, alguns irmãos da igreja se juntaram e deram para ele uma oferta, uma grande oferta, para que ele fosse até aquele lugar e ele comprasse ali livros para ele, porque naquela cidade, naquele país, havia na verdade uma grande livraria, que ele sempre mencionou, ele sempre falou dela. Então aqueles irmãos se juntaram escondidos ali e fizeram uma grande oferta para aquele pastor, para que ele levasse nessa viagem com ele, e ele chegasse nesse lugar, e ele pudesse então comprar os livros que ele queria. E esse pastor, ele foi até o Peru, e quando ele chegou no Peru, ele foi para um hotel, e quando ele entrou nesse hotel e se instalou nesse hotel, ele não conseguia dormir, algo dizia para ele que ele tinha que ir até aquela livraria. Então ele ficou ali sem dormir a noite toda, e ele aguardou o amanhecer, e quando amanheceu, ele já logo se deslocou, chamou um táxi, se deslocou, e ele foi até essa livraria. E quando ele chega nessa livraria, ela estava fechada ainda, e havia um homem sentado ali, num cantinho de uma porta, também ali esperando. E esse pastor, ele vai até esse homem, e ele conversa um pouco com ele, se apresenta, e esse homem diz para ele: olha, eu sou um pastor de uma pequena congregação aqui do Peru, e alguns irmãos fizeram umas ofertas para que eu viesse até aqui e comprasse alguns livros, e eu estou esperando também a livraria abrir. E eles ficaram ali, queridos, e um pouco mais tarde a livraria abriu, e esse pastor americano, ele entra na livraria, e ele fica ali entre as prateleiras, olhando o comportamento daquele pastor. E aquele pastor, ele escolhe alguns livros,
E ele então vai para o balcão para pagar por aqueles livros. E quando ele chega no balcão, ele não leva nenhum livro, ele deixa todos os livros. E aquele pastor americano, olhando de longe, ele sai do lugar dele e ele espera aquele pastor sair do caixa, e ele chega até ele e ele diz assim: e o que você comprou? E ele disse: eu não comprei nada, eu não consegui comprar nada. E aí ele pegou e falou assim: as ofertas que eu trouxe não eram suficientes para que eu pudesse comprar os livros. E aquele pastor americano, ele disse assim: você conhece os Estados Unidos? E esse pastor disse para ele: não. Ele virou e disse assim: você faz ideia da distância que existe entre o Peru e os Estados Unidos? E aquele pastor disse: não. Ele disse: você faz ideia que eu passei a noite inteira acordado, não consegui dormir? E aquele pastor disse: não. Já um pouquinho até assustado com aquele monte de pergunta. Então, aquele pastor americano disse para ele assim: você crê que Deus me tirou dos Estados Unidos e me trouxe até o Peru com uma oferta, e eu quero te entregar, e você vai comprar todos os livros que você precisa, não só para agora, mas para o resto da sua vida. Entre e compre tudo o que você precisa. E aí aquele pastor americano disse para ele assim: e você sabe por que Deus fez isso? Ele disse: não, porque Deus ama você. Queridos, Deus nos ama tanto, que Deus tira um homem de um país, e Ele leva até o outro país, para cuidar do seu filho. Deus é um Deus tão zeloso, que Ele tira um homem de uma cidade, e traz para uma outra cidade, para cuidar de uma família. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus. E essa história que eu estou te falando não é uma ilustração, é uma história verdadeira. É um pastor muito conhecido, americano. E ele ficou impactado com o amor de Deus por uma pessoa. Na verdade, aquela oferta que tinha sido levantada não era para ele comprar os livros, era exatamente para aquele homem no Peru. Ou seja, uma oração que aconteceu no Peru chegou ao coração de um povo nos Estados Unidos, e um povo dos Estados Unidos enviou um homem até o Peru para abençoá-lo. O que é para Deus fazer algo na minha e na sua vida? Diga para mim. Diga assim: Deus me ama a ponto de mover montanhas para me ajudar. E isso é verdade, querido. Existe uma outra ilustração, ou não é uma ilustração, né, mas sim uma história. Existe um homem chamado John Flavel, e o John Flavel, ele é um puritano das antigas mesmo, e ele tinha um diário que ele escrevia, e nesse diário, numa dessas páginas, ele escreveu o seguinte: Jesus viu que todos nós tínhamos uma dívida que era impagável. Então Jesus chamou a quem todos nós devíamos e pediu todos os boletos de cada um de nós. E ele pagou a cada um daqueles boletos com o seu sangue naquela cruz. E quanto isso vai nos custar? Nada, é de graça. E por que Jesus fez isso? Porque Ele ama você, porque Ele me ama. Diga: Jesus me ama. Ele te ama, querido. Ele nos ama. E nesta noite é exatamente sobre isso que eu quero falar, sobre o amor de Deus por você, sobre o amor de Deus por nós. Um amor imensurável, um amor que o apóstolo Paulo dizia que constrangia,
um amor inexplicável, um amor que muitas das vezes nós não conseguimos nem entender com o nosso entendimento ou com o nosso intelecto humano. Nós sofremos para compreender esse amor. Então nesta noite eu separei algumas coisas aqui, algumas verdades que eu quero levar você a refletir nesta noite sobre esse assunto, o amor de Deus por você. O amor de Deus por você. E a primeira coisa que eu e você precisamos entender, a primeira verdade que eu e você precisamos entender, é que eu e você vivemos em um mundo que, se nós fizermos tudo o que é certo, ou fizermos tudo certo, não errarmos em nada, então nós somos aprovados. Diga, nós seremos aprovados. Num mundo que nós vivemos, queridos, nesse mundo que nós vivemos, nós só vamos conseguir ser aprovados se nós fizermos tudo de acordo com as regras, de acordo com as diretrizes. Diante de tudo isso nós seremos aprovados, porque o mundo em que nós vivemos, ele é assim, ele trata as coisas desta forma. E o fato de nós estarmos tão acostumados com isso, nós temos uma dificuldade enorme de entendermos o amor de Deus, porque o amor de Deus, ele não é dessa forma. Deus não nos ama de acordo com aquilo que nós fazemos. Deus nos ama porque Ele nos ama. Não se você fizer mais ou menos, se você fizer muito ou pouco, e aqui não tem a ver, querido, entenda bem, muitas pessoas não entendem também isso, muitas pessoas não compreendem isso. Elas dizem, então quer dizer, pastor, que se eu não fizer nada, Deus vai continuar me amando, então a partir de hoje, eu vou me sentar no banco e eu vou viver minha vida. Querido, o dia que eu entendi o amor de Deus, sabe o que eu fiz? Eu abandonei tudo, por causa desse amor. O dia que eu entendi que meus olhos se abriram, e eu compreendi de verdade esse amor de Deus por mim, eu abandonei tudo para viver a vida com Deus, porque eu entendi esse amor. Então o que move um cristão, ou o que tem que mover um cristão, é a compreensão deste amor que Deus tem por nós. E não, Deus não vai fazer nada, e Ele não vai mesmo, querido. Se entrar hoje um traficante por aquela porta, um presidiário, seja lá quem for, uma prostituta, Deus ama da mesma forma, Deus ama da mesma maneira, Deus abraçará e cuidará da mesma forma, porque Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Deus nos ama da mesma forma. Não é porque eu estou aqui nesta noite falando para você que isso faz de mim um filho diferente. Não, Deus me ama e te ama igualmente. Mas o que me move a fazer as coisas para Deus é quando eu entendo esse amor, é quando eu compreendo esse amor. E querido, não existe coisa mais linda de se entender nessa terra do que o amor de Deus. E esse é o meu e o seu desafio, compreendermos esse amor de Deus. O dia que eu e você compreendermos esse amor de Deus, nós nunca mais teremos dificuldades para orar, nós nunca mais teremos dificuldades para ler a Bíblia, nós nunca mais teremos dificuldades para jejuar, para renunciar coisas, para confessar os nossos pecados. Nós nunca mais teremos dificuldades. O problema é que nós não entendemos o amor de Deus, e nós estamos sempre pensando conforme o mundo. Então, quando eu peco, quando eu erro, e querido, olha, escute bem o que eu vou dizer para você. Ouça, nessa noite, por favor, me ouça, algo que eu vou dizer para você. Eu estive conversando há alguns dias com uma pessoa, e ela está passando por um momento muito difícil da vida dela. E essa pessoa, quando ela me procurou por um motivo. Porque eu não era da igreja dela.
E eu olhei para ela e eu disse: por que você me procurou se eu não sou da sua igreja? E ela olhou para mim e disse assim: porque na minha igreja todos vão me julgar. Todos vão me apontar. E se bobear, pastor, me jogam na rua. E nós estamos falando de crentes. Nós estamos falando de filhos de Deus, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Meu irmão, enquanto você não entender o amor de Deus, você vai passar uma vida inteira julgando as pessoas, apontando as pessoas, vendo o erro nas outras pessoas e nunca em você. Você vai passar uma vida achando que você está certo e o resto da humanidade está errado. E é assim mesmo, e você condena, e você fala mal, e você julga, e você faz tantas coisas. Tudo isso, querido, é porque você ainda não entendeu o amor de Deus. Porque um dia eu entendi que se não fosse esse amor, sabe aonde eu estaria agora, querido? No inferno. No inferno. No mundo perdido, arrebentado. Foram pessoas que estenderam a mão para mim e me trouxeram para dentro da casa de Deus e abraçaram e cuidaram de mim. Pessoas que, quando eu conheci a Rosa, eu entrei na igreja e eu não conhecia uma igreja evangélica, mas é como se eu fizesse parte daquele lugar. E eles me sentaram ali e eles fizeram de mim uma família. São pessoas que são padrinhos meus de casamento. Hoje nós não temos quase contato, pouco contato nós temos com essas pessoas, mas são pessoas que eu carrego no meu coração e eu nunca esquecerei deles, porque eles me envolveram no ministério de louvor. Meu irmão, eu nunca tinha cantado na minha vida, e eles falaram: você vai cantar. Eu disse: mas rapaz, eu nunca cantei na vida. Não, você vai cantar, vamos lá, você vai cantar com a gente aqui. Eu falei: cara, mas eu não sei nem cantar. Dá um jeito, nós dá um jeito, vamos lá que nós vamos conseguir. E eu fui do meu jeito, eu fui tentando e eu fui ficando. E sabe, eu tinha os meus erros, eu tinha as minhas falhas, mas não havia julgamentos, havia cuidado, irmãos. E nós precisamos entender, queridos, o amor de Deus é isso. Todos os dias, quando você erra e você vai confessar os teus pecados, você vê um Jesus enfiando o dedo na sua cara e falando tudo que você fez, que você é isso, você é isso, você é aquilo? Ou você vê um Jesus que fala para você: deita aqui no meu colo, filho, deixa eu fazer um carinho em você, vai passar. Mas Jesus, eu tô falhando, Jesus. Tá tudo bem, você vai conseguir, eu acredito em você. E Ele vai acariciando a mim e a você. Por que é que nós não somos assim, irmãos? Talvez porque nós não entendemos ainda esse amor de Deus, porque talvez ainda os nossos olhos estejam fechados para isso. Sabe por que eu e você não confessamos os nossos pecados? Porque nós achamos que o nosso Deus é um Deus que condena, assim como o mundo condena. E nós ficamos guardando o nosso pecado, sendo que Deus já os conhece e só está esperando você tomar coragem e colocar para fora e confessá-los. Sabe por que nós temos dificuldades de orar, queridos? Porque na maioria das vezes, quando nós vamos diante da presença de Deus, nós vamos com culpa. Nós já vamos com 3 toneladas nas nossas costas diante dos erros que nós cometemos. E não é assim que você tem que ir à presença de Deus, porque você não está indo à presença de qualquer um, você está indo diante da presença do teu Pai. Teu Pai que te ama, o teu Pai que te acolhe, o teu Pai que cuida de você e que está esperando você ir até Ele e falar: Pai, eu errei, Pai. E
vocês vão acertar essa situação e vão resolver essas circunstâncias. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Romanos, capítulo... Não, ainda não, Romanos ainda não. Deixa para lá, Claudinice. Deixa para depois. Deixa eu terminar aqui. Então, entenda, querido. A primeira coisa que eu e você precisamos compreender é que a maneira que eu e você, a maneira que nós temos visão do amor de Deus, ela é um pouco deturpada por conta daquilo que nós enxergamos com relação ao amor que o mundo nos dá. E nesta noite eu gostaria muito que você saísse desse lugar entendendo que o amor de Deus, ele não é um amor igual ao amor que esse mundo aqui nos oferece. O mundo, ele te ama condicionalmente. Conforme você faz, ele te ama. Se você não faz, ele deixa de te amar. Deus, ele te ama de maneira incondicional. Não há condições. Só basta uma coisa: arrependimento. Quando houver arrependimento no meu coração, certamente eu estou em ordem, eu estou ajustado com o meu Deus. Amém. Deus ele está sempre chamando o povo para vir até Ele. Deus, ele sempre está nos chamando para irmos até Ele. Deus está sempre nos convidando para irmos até Ele. E o que nos impede de irmos até Ele? O que nos impede de irmos até Deus é Satanás, querido. Satanás me impede, te impede de nós irmos até Deus. E como Satanás faz isso, pastor? Satanás faz isso nos acusando. Satanás, ele faz isso tentando jogar na minha cara e na sua cara os nossos erros, os nossos pecados. Então, quando você vem para a casa de Deus e você quer adorar a Deus, Satanás, ele vai falar para você: e quem é você para adorar a Deus? Olha o que você fez, olha quem que você é, olha a vida que você leva. Como é que você vai fazer isso? Você fez aquilo também, você mentiu para fulano de tal, você passou a perna em fulano de tal, tudo isso você fez, e agora você vem aqui e quer se aproximar de Deus. E queridos, infelizmente, a maioria de nós caímos exatamente nessa mentira do diabo. Querido, escute uma coisa que eu vou dizer para você nessa noite. Você vai precisar de muita fé, mas muita fé, para crer que Deus ama você, a ponto de lançar no mar do esquecimento todos os teus pecados e delitos. Não é pouca fé que você vai precisar de muita, mas muita fé mesmo, para aceitar o amor de Deus por você, porque é isso que eu escuto na maioria das vezes. Não é possível, pastor, não pode ser assim. Como é que Deus pode te amar como Ele me ama? Não faz sentido para mim. Você passou uma vida servindo a Ele, e eu passei uma vida na prostituição, na droga, no pecado. Não faz sentido. E eu disse para ele: pois é, querido, você vai precisar de fé, porque hoje diante de você eu afirmo: Deus te ama da mesma forma que Ele me ama. Ele é teu pai tanto quanto Ele é o meu pai. E Ele está aqui, esperando você começar a confessar os teus pecados, para te abraçar, te lavar, te curar, te limpar, e colocar no seu dedo um anel, e colocar de novo uma sandália no seu pé, e trazer você para dentro da casa dele novamente. Não tem jeito, meu irmão. Enquanto a minha mente e a sua mente continuar cauterizada com essa visão ou com essa forma de pensar, nós nunca vamos conseguir desfrutar desse amor de Deus. Porque Satanás, ele vai o tempo todo lançar mentiras, ele vai o tempo todo levar você a fazer comparações. Nós somos levados a fazer comparações o tempo todo, querido. Nós somos levados a fazer comparação com quem canta no louvor, nós somos levados a fazer comparação com quem prega a palavra, nós somos levados a fazer comparação com tantas pessoas. Meu irmão, não existe o melhor pregador, não existe o melhor pregador, existe o pregador da palavra.
porque Deus usa uma mula e não vai usar um homem. E Ele fala com quem Ele quer, da forma que Ele quer e da maneira que Ele quer. Talvez hoje aqui, Deus reuniu todas essas pessoas, mas Ele quer falar com uma só. E Ele vai mudar a mensagem dEle inteira para atingir um coração nessa noite. Então não existe o melhor pregador, mas nós caímos no erro do quê? Das comparações. E muitas das vezes nós desistimos do nosso ministério. Muitas das vezes nós desistimos de servir a Deus, porque nós olhamos para um e achamos que é melhor do que o outro. E não existe um melhor do que o outro, meu irmão. Existe um pregador da palavra. Assim como no louvor, existe levita na casa de Deus, não existe cantor. Lá no mundo existe cantor bom e ruim. Na casa de Deus não, existe levita. E é diferente. Ou pelo menos deveria ser diferente. Nós não devemos ficar sentados nos bancos da igreja, ouvindo os irmãos cantando, e só, ali canta, hein? Irmãozinho, você não quer participar do ministério de louvor? Não, mas aqui é ruim demais, isso aqui não dá para participar do ministério de louvor. E eu não estou dizendo que essas coisas também não devam ser vistas, eu não estou abolindo nada disso, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, queridos, nós caímos no erro da comparação, porque nós não entendemos o amor de Deus, querido. Você não entendeu ainda o amor de Deus. Quando você está comparando, quando você está colocando régua para mensurar, você não entendeu ainda o amor de Deus. Você não entendeu. E nessa noite eu preciso que você entenda o amor de Deus. Eu preciso que você se abra para esse amor. Porque você nunca verá em lugar nenhum do mundo um amor como esse. E você nunca desfrutará em lugar nenhum do mundo um amor como esse. Quando eu e você, nós entendermos esse amor, nós nunca mais vamos precisar ficar mendigando o amor de ninguém, querido. Quando eu entender esse amor, eu nunca vou precisar mais de tapinha nas costas de ninguém. Eu nunca mais precisarei de elogios de ninguém. Porque para mim o que me basta é os elogios e o amor do meu Deus. Infelizmente o mundo está carente disso. E enquanto nós não entendermos isso, meu irmão, esquece. Você vai continuar sofrendo e você vai continuar padecendo nessa terra. E talvez você nunca vai desfrutar de um relacionamento tão legal e tão íntimo com Deus, porque sempre você vai se olhar como alguém que não tem capacidade de ter esse relacionamento com Deus. Mas nesta noite eu quero te afirmar, você é um escolhido para ter relacionamento com Deus. E sabe por que você é um escolhido? Sabe por que você é um escolhido? Porque quando Deus te chamou, quando Deus te convidou, Ele sabia quem você era, o que você fazia, aonde você estava. Ele já sabia, meu irmão. Ele não saiu à procura de um menino bom. Ele sabia que você dava uns pipocos, ele sabia que você fazia uns rolos, ele sabia de umas paradas erradas suas, e mesmo assim ele falou, eu quero ele, eu quero ela. Mas Deus, se o senhor dobrar a esquina, se o senhor passar desse bairro e for 2 para cima, o senhor vai ver que ali tem coisa boa, Deus. O senhor entrou logo nesse bairro, Deus. Isso, é nesse bairro que eu quero. Ai, como é gostoso, como é lindo ver os meus filhos que estavam perdidos e agora eu estou me achegando a eles. Entende, querido? Entende que não tem a ver com o que você faz? Entende que não tem a ver com a posição que você ocupa, com o cargo que você tem, com o dinheiro que você tem, ou se não tem dinheiro, se é muito inteligente, se é pouco inteligente, porque muitos de nós achamos que somos muito e outros que acham que são poucos, e nós vamos falar até um pouquinho sobre isso. Meu irmão, nada disso. Aliás, há tantas habilidades dadas por Deus para cada um de nós, mas nós não conseguimos encontrá-las, porque nós estamos perdidos na habilidade dos outros. Entenderam? Esses dias atrás não, quinta-feira, Silvana ligou para mim aqui, desesperada. Pastor, pelo amor de Deus,
o negócio não sai de imagem na televisão da igreja, e eu aqui em Itupeva, lá em Votorantim. E agora, pastor, primeira vez ainda que ia pegar o projetor lá da igreja. Lá. Falei, irmã, relaxa. Ora aí, dá uns tapas no negócio aí que vai sair isso aí, né? Eu falei para ela, se você não conseguir, desliga tudo, tá tudo certo, deixa sem, avisa o pessoal da igreja aí que não vai ter. Mas enquanto eu estava falando com a Silvana no telefone, tava rodando um sonzinho lá no fundo, lá, coisa e tal. E tava o pessoal do louvor lá ensaiando lá. E eu só, irmãos, eu tô aqui, mas tô ali. Eu tô com o olho no peixe, outro no gato, e coisa e tal, né? Vai falando aí, Silvana. E eu só detectando da onde era a voz e quem era a voz. Né? Tá bom, beleza, Silvana, então tá bom, você desliga aí e tal. Aí depois, mais tarde, depois que nós acabamos tudo aqui, eu mandei uma mensagem para ela, eu falei, Silvana, ó, avisa aí o pessoal aí que, glória a Deus, que eu ouvi o louvor aí que estava sendo cantado. Né? E junto nessa turminha aí, né, tava a Ellen do William. Cantando lá. Aí você olha para a Ellen do William e você fala assim, quem um dia imaginou que a Ellen do William ia cantar numa música no Ministério do Louvor? Fala para mim aí quem que deduzia a Ellen do William cantando numa música no Ministério do Louvor. Improvável, muito improvável. Mas você entende que Deus dá habilidade e talento para os filhos dele. E ele os capacita. Irmão, não se preocupe com o dom e o talento do outro. Desenvolva o seu. Acredite, Deus colocou na mão de cada um aqui muitas habilidades, muitos talentos. Nenhum de nós, queridos, fomos desprovidos disso. Talvez o que nós estamos fazendo estamos focando em coisas que não deveríamos focar. Porque talvez nós entendemos também que Deus se agrada mais do que estão aqui cantando no Ministério do Louvor. Não, acho que aquele ali é o grupo que vai primeiro, seletivo. Esse aqui, acho que a hora que Jesus estiver voltando é o primeiro que vai. Depois é o outro grupo tal. Meu irmão, não existe isso. Para Deus nós somos todos iguais. Só estamos servindo na casa do Senhor. Cada um fazendo uma determinada coisa. Amém? Então, lembre-se disso. Lembre-se que nunca você conseguirá o amor de Deus por mérito. Nunca. Você nunca vai merecer o amor de Deus. Porque o amor de Deus é de graça. E graça é um favor que eu e você nunca mereceremos. Não adianta você fazer isso, querido. Você tem que fazer as coisas para Deus porque você entendeu o amor de Deus, não para conquistar o amor de Deus. O amor de Deus você já conquistou desde o dia que você piscou teu olhinho pela primeira vez. Isso é a criação dele. Só aceite e viva e desfrute. Saia daqui nessa noite pulando de alegria, dizendo obrigado Deus, porque o Senhor me ama. Deus me ama, Deus me ama. Quando você conversar com alguém aí fora, diga Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. Por que você está tão feliz desse jeito? Porque Deus me ama, Deus me ama. Você não entendeu? Deus me ama. Meu irmão, a única coisa que eu e você precisamos é disso. E o dia que eu e você entendermos isso, nada mais tem importância, nada mais tem valor, porque o amor de Deus é tudo na vida de uma pessoa. O amor de Deus, quando ele salta aos olhos de uma pessoa, ele transforma ela. Efésios 2:4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, que quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Ele nos deu vida quando, queridos? Eu ia fazer uma brincadeira aqui, mas acho que é melhor não. Depois os irmãos vão falar que é perseguição, deixa para lá. Mas tem uns irmãos, eu vou dar só uma introduçãozinha. Tem uns irmãos aí que estavam lá no forrozinho da vida, melhor não dizer nome, né? E estava lá, então lá, era naquela hora, Deus já estava dando a você vida.
ainda dentro dos teus pecados e das tuas transgressões. Enquanto você saía da sua casa para fazer as coisas erradas e a vida errada, Deus olhava e falava assim: ah, seus dias estão contados, porque já já eu vou trazer você para minha casa, e você vai ser um vaso de honra na minha casa, e eu vou te usar tanto, meu filho, eu vou te usar tanto, minha filha, você vai servir para honrar e glorificar o meu nome. É isso, querido, é de graça, é de graça. Aceite isso, por favor. Abra o seu coração, abra seu peito e aceite isso, por favor. Olha que coisa linda. Você já parou para pensar? Olha aí. Você já parou para pensar o quanto Deus te acha lindo? Porque tem gente que tem um problema enorme com isso. Eu sou feio e vive, eu sou feio. Glória a Deus por isso, porque o mundo da estética aí está explodindo de tanto ganhar dinheiro por causa disso, porque a maioria se acha feio. Mas, meu irmão, Deus te criou assim, como você é. Lógico que não desse tamanho, uns mais fortinhos, outros mais magros. Os magrinhos até que não tem jeito, é isso aí, Deus criou assim e ficou assim. Porque se fosse para dar uma engordadinha, não dá, mas você vê que você está pondo vitamina nos caras aí, mas não vai. Mas tudo bem. Mas tem outros que ficam um pouquinho mais fortinho, coisa e tal, né? Mas Deus nos criou assim. Meu irmão, Deus te acha lindo como você é. Por que você tem tanta dificuldade com isso? Por que você não se aceita assim? Porque você vive comparando você com os outros. Porque você vive o tempo todo se comparando com os outros. Porque o cabelo do outro é mais bonito que o seu. Porque a perna do outro é mais bonito que a sua. Porque o pé do outro é mais bonito que o seu. Porque o braço do outro é mais bonito que o seu. O olho do outro é mais bonito. O nariz do outro é mais bonito que o seu. Se Deus quisesse dar o nariz dele, Deus dava. Mas Ele quis colocar o seu nariz do jeito que ele é. O meu, Deus deu uma exagerada. Mas, sei lá, de repente na hora que Ele estava fazendo ali, sobrou massa, Ele falou, não vou jogar fora, né? Então Ele terminou ali e mandou terra um pouquinho demais. O barro sobrou um pouquinho de barro. Mas tudo bem. É isso que eu quero que você entenda, querido. Você não vai conseguir, de forma nenhuma, me derrubar se você falar que eu sou feio. Porque, meu irmão, Jesus falou que eu sou lindo, cara. E se Jesus falou que eu sou lindo, eu estou abafando, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus, ando com o peito estufado e vamos que vamos. E a minha esposa, né? Glória a Deus, ela diz que eu sou lindo, irmãos. Então, eu vou crer, né? Eu vou crer. Você já pensou o quanto Deus te acha inteligente? Você já pensou o quanto Deus te acha inteligente? Nós estávamos aqui na reunião dos empreendedores esses dias atrás, e o Silvano falou uma coisa que eu achei muito legal. Eu anotei aquilo, e eu anotei porque me chamou a atenção. O Silvano falou assim, todas as pessoas, elas têm uma inteligência, elas são inteligentes. É que nós não paramos para ouvir o que as pessoas têm para dizer, mas todas elas são inteligentes, todas elas trazem com elas uma inteligência. E é verdade, quando você fica pensando nisso, é verdade. Mas infelizmente, irmãos, a vaidade muitas vezes e tantas outras coisas não deixam nós entendermos isso, porque nós estamos medindo sempre a mesma coisa. Mas como é que eu vou pregar a palavra? Olha os caras que estão pregando a palavra. Como é que eu vou fazer tal coisa? Como é que eu vou assumir tal função? Como é que eu vou ser um empresário? Olha para mim. Meu irmão, pai, você precisa entender que Deus te deu um intelecto, uma inteligência, uma capacidade de pensar muito boa. O problema, meu irmão, é que se você não usa isso, sabe o que acontece com uma máquina parada? Diga, enferruja. Ela engripa. Chega uma hora que ela não funciona mais. E o problema é que muitas mentes aqui estão assim, paradas. Não pensam, não estudam, não leem, não meditam, não exercitam a mente. Quanto que é 3 mais 3?
Sabe o que é isso, querido? É falta de você usar a sua mente. É isso. É isso. Às vezes eu vejo a Rose pegando o Isaac lá, vai, tabuada do 25. E tome-lhe, vai. 25 vezes 1, 25 vezes 2, 25 vezes... Eu falo, Jesus Cristo. Um pedaço de pau na mão, cheio de prego, vai. E vai, irmão. E erra para ver se o pau não tora. Brincadeira. Mas não tem jeito. Aí chega uma hora que ele fala, mãe, que não sei o que, não sei o que lá. Meu irmão, então tá bom, filhinho. Vai assistir televisãozinha, vai deitar assistir televisãozinha, isso, fica de boa. Meu irmão, não. Tem que aprender, tem que usar isso aqui, ó. Então você tem inteligência sim, agora para que você está usando ela? Ou nem usando você está. Pare de se menosprezar, pare de ficar achando que os outros é mais capaz do que você, mais inteligente do que você. Nós temos aqui um médico, lógico que nós sabemos que tem algumas pessoas que têm um certo QI maior. Meu irmão, se fosse pelo tamanho da cabeça, pela circunferência da cabeça, eu certamente seria um cara muito inteligente. Mas não é. A cabeça, o volume da cabeça é grande, mas talvez o cérebro lá dentro seja do tamanho convencional, ou até um pouquinho menor. Mas o que eu quero que você entenda é isso. Não tem a ver com isso, tem a ver com exercitar, trabalhar, amém? Uma outra coisa que Deus acha sobre eu e você, sobre nós, é que nós somos perfeitos, queridos. Deus acha você perfeito, porque Ele te fez perfeito. Agora a minha pergunta é, você é perfeito? Quantos aqui se acham perfeitos? Todo mundo tem uma reclamação a fazer, né? Todo mundo, né? Deus te acha forte. Deus nos vê como pessoas fortes. Mas às vezes eu acho que nós não entendemos isso e nos achamos tão fracos e incapazes de fazermos determinadas coisas. Compreenda, querido, Deus acha você uma pessoa extremamente forte e capaz. Faça, amém? Uma outra coisa, Deus nos acha únicos e insubstituíveis. Você é insubstituível para Deus. Isso é o que Deus pensa de mim e de você. E se nós entendêssemos isso, jamais nós ficaríamos sofrendo como nós sofremos, queridos. Muitas das vezes mendigando um elogio, um tapinha nas costas. Não, eu não preciso de nada disso. Eu entendi o que Deus pensa sobre mim. E é isso que eu preciso para a minha vida. Ainda que ninguém veja, ainda que ninguém fale, eu sei que Deus vê e eu sei que Ele fala. E é isso que nós precisamos. Nós vivemos num mundo competitivo, como eu disse, quanto mais envolvemos com esse mundo, nós vamos provar todos os dias que nós somos melhores, que nós somos melhores, que nós somos melhores. Meu irmão, dado para você não cair nesse erro, com Deus, você não precisa provar para Deus que você é o melhor, você já é o melhor para Ele. Você já é o melhor para Ele. Você já é o melhor. Quando o mundo diz para mim, quando o mundo diz para você, joga fora. Olha o que Deus diz lá em Hebreus 13, 5. Eu quero só a parte B do versículo, né? Mas vamos ler o começo também. Ele diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Quando Deus vai me abandonar? Quando Deus vai te abandonar? Quando Deus vai me deixar? Quando Deus vai te deixar? Nunca, querido. Você ficou triste com isso? Você queria que eu lesse aqui que Ele vai te deixar? Então dá um glória aí, pelo amor de Jesus Cristo. Tem que dar um glória aí, pelo amor de Deus.
Não é notícia de morte, não, é de vida, meu irmão. Ele nunca vai te abandonar. E talvez nessa noite você pense assim: eu já estou sozinho, e Deus está dizendo para você: eu nunca te deixei, eu nunca vou te abandonar, eu estou com você, ainda que você tenha dúvida, eu estou com você, eu nunca vou sair de perto de você, eu sempre vou estar segurando na tua mão, eu sempre vou estar te apoiando, sempre, meu irmão. Por quê? Porque Ele ama você. Simples assim, porque Ele ama você. E sabe o que é mais lindo, querido? Quando você abre a sua boca e você diz assim: Deus, eu te amo. Você não faz ideia do que soa, do que ecoa no céu, para Deus ouvir essas palavras que saem da sua boca. Diga assim: Deus, eu te amo. Agora diz de novo, com mais empolgação: Deus, eu amo o Senhor. Meu irmão, o coração de Deus é como um coração de um pai quando ouve de um filho: eu amo você, pai. Diga isso para Deus todos os dias. Todas as oportunidades que você tiver, diga: Deus, eu amo o Senhor, Deus. Deus, eu te amo. Deus, eu só quero te lembrar de uma coisa: eu amo o Senhor, Deus. Estou dirigindo, Deus, lembrei, eu amo o Senhor. Deus, eu vou indo dormir, mas último recadinho para o Senhor: eu te amo. E eu quero concluir voltando para o texto, João 3,16. Só o 16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, porque Deus tanto amou o mundo, entenda, esse mundo quer dizer humanidade. Esse mundo quer dizer todas as tribos, povos, línguas, raças e nações. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Não caia nesse erro que muitas pessoas caem aí fora. Ele é macumbeiro, pastor. Já mandei de ré para da minha casa. Não. Deus também amou ele, querido. E eu e você precisamos nos tornar a vara, a referência na vida dele, para que ele também entregue a vida dele para Jesus. Não julgue, não discrimine, seja diferente, faça a diferença. Lembre, eu merecia o inferno, mas Deus me amou. Eu tinha uma infinidade de boletos que eu nunca poderia pagar, mas Ele pagou um por um. E se Ele pagou para mim, Ele pagou para o outro também. E se eu sou importante para Ele, o outro também é. E nós temos que ter esse cuidado, queridos. Lembre, Deus amou o mundo, a humanidade. Ele amou independente da cor, independente da religião, independente da crença, independente da classe social. Ele amou o mundo. E se Ele amou o mundo, a humanidade, eu e você devemos fazer o que, queridos? Amar também. Nós não temos que compactuar com aquilo que eles fazem. Nós não temos que praticar o que eles praticam, mas nós devemos amar. E ele continua, que deu o seu Filho unigênito. Aqui está a prova do amor de Deus por nós. Ele não disse que nos amou, Ele nos amou, mostrando o amor dele, através do sacrifício do Filho dele, na cruz do Calvário, por mim e por você. O amor, querido, o amor, ele precisa vir acompanhado de ações. O amor, ele precisa vir acompanhado de atitudes.
Entende? Quais são as atitudes que eu tenho tido? Qual é a postura que eu tenho tido? Falamos esses dias atrás acerca de passarmos de lado daqueles que estão necessitados. Não passe de lado, querido. Não passe de lado. Eu estava conversando com o Silvio quinta-feira, né? E são relatos tão bonitos que a gente ouve, né, queridos? E nos impressionam, mexe com o meu coração demais. E eu não estou falando isso, ele nem está aqui. Cadê o Silvio? Saiu para lá? Eu não estou nem falando para engrandecer ele, porque não tem como engrandecer o Silvio. Amém? Mas ele estava me falando, né? Ele falou assim: olha, nós estávamos vindo na estrada e haviam duas mulheres paradas. O carro estava parado. E eles pararam o carro e foram de alguma forma tentar ajudar essas mulheres. E tinha descido toda a água do radiador, e aí ele colocou água no radiador, e a hora que a mulher foi dar partida no carro, ele viu que estava misturando água com óleo, e aí ele falou: ó, para, não dá partida nesse carro aqui, vai ter que ficar parado mesmo, né? E uma mulher morava no cafezal, né? Uma mulher morava no cafezal e a outra ficou no hospital. Não sei porque ficou no hospital, não perguntei. Vai ver porque o Silvio dirige mal, passou mal na estrada, mas tudo bem. Mas eles falaram assim: olha, a gente vai levar vocês na casa de vocês. Colocaram no carro e foram levar na casa. Eles tinham obrigação disso? Não. Eles podiam passar de lado. Carrão, talvez, ó, cara, isso aí chama o seguro traz o reboque aqui, coisa e tal, e vai vida que segue. Não, irmãos, tem coisas que nós precisamos parar. A Bíblia diz que se nós fazemos aos pequeninos do Senhor, nós estamos fazendo ao Senhor. Se nós estamos fazendo ao próximo, nós estamos fazendo ao Senhor. Então, muitas das vezes, nós precisamos também provarmos o nosso amor através das nossas ações. Das nossas ações. O Ari também estava me falando sobre o Guilherme e da Ana. Puxa, colocaram a roupa lá de bombeiro e foram lá para o meio do mato e procuraram e se desgastaram tentando achar o pai do Ari. São atitudes, às vezes deixa o emprego, às vezes deixa o trabalho e vai em busca de procurar, né? São coisas que, irmãos, são atitudes tão nobres que às vezes nós não temos, talvez pela correria da nossa vida, talvez por tantas coisas, mas nós precisamos parar e entender o amor de Deus, querido. Quando nós entendermos o amor de Deus, esse tipo de coisa vai acontecer involuntariamente na nossa vida. Amém? Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Queridos, Deus amou o mundo, a humanidade, e Ele demonstrou esse amor através de Jesus, e Ele nos deu o maior presente que todos nós poderíamos um dia receber nesse mundo: a salvação eterna. A salvação eterna. A salvação eterna. O amor de Deus trouxe para nós a salvação eterna. E nós hoje vamos participar do corpo e do sangue do Senhor, em memorial a isso, reconhecendo que nenhum de nós que estamos aqui somos merecedores disso, mas foi a graça dEle, a misericórdia dEle, que nos proporcionou estarmos aqui nesta noite, diante dessa mesa posta para nós. Independente de quem nós somos, Ele nos ama. Amém? Feche os teus olhos. Eu queria chamar aqui à frente o César. A Lia está com as crianças, né, César? Lívia, quebra um galinho para mim.